Pastor Moabel. E desta feita quero produzir um vídeo com a ajuda de Deus sobre a palavra dele, que está entre nós. A palavra de Deus estando entre nós é mesmo que Deus estiver entre nós. É mesmo que estar ao nosso lado, é o mesmo que estar no nosso quarto, é a presença dele. Então, eu quero falar um assunto que está na palavra, que Jesus Cristo falou. Nós vamos ler em Lucas capítulo 16, que diz o seguinte, a partir do versículo 19. O título do assunto, a parábola do rico e Lázaro. Eu quero mostrar aqui na palavra do Senhor que esta ideia de rico é uma ideia tola. É uma ideia perdida que eles enfiaram dentro da igreja, o diabo colocou dentro da igreja e ficou despercebido. Mas não para mim. Então, agora vocês vão ouvir coisas que talvez vocês nunca ouviram em toda a vossa vida. Então, vamos para a palavra. Lucas 16, capítulo, através do versículo 19 em diante, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho fino e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Tinha tudo ele. Como diz a Bíblia, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou, eu sou o pastor mais rico do mundo. Ficou rico não trabalhando, né? Bom, vamos em frente. Ninguém fica rico trabalhando. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no ar ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro que molhe na água o seu dedo e que refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar não poderiam, e tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes alguém à casa do meu pai e avisar os meus irmãos, para que não venham terminar no mesmo lugar que eu terminei. É isso que ele quis dizer. Agora nós vamos para a palavra. Vocês sabem, quando eu estava no Brasil, eu pregava as mesmas coisas que eu prego hoje. E eles temiam. E um dia me chamaram e disseram: Pastor Moabel, você é um homem para pregar.
em grandes igrejas. E o Senhor está te chamando para uma igreja de umas 5.000 almas. Mentira deles. O diabo que botou isso na cabeça deles para poder me enganar. Eu logo percebi. Sabe por que eu percebi? Porque aos 6 anos de idade eu fui trabalhar na rua. Vender coisas na rua. Então, eu vi todo tipo de vagabundagem, de mentira, de vigarice. O Senhor me guardou. O Senhor, pela sua bondade, Ele me guardou. Mas eu me criei na rua. Eles não tinham nada para contar para mim. Eu percebi logo. Outra coisa, eu tenho o Espírito Santo. É impossível uma pessoa mentir para mim uma coisa séria e eu não sentir que é mentira. Esta glória eu ponho aos pés da cruz. Isso é que nós precisamos hoje. E nós te damos o salário, nós te damos a gasolina, te damos tudo que você tem até hoje, mas você não prega mais aqui. Eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu tinha crianças para criar. Eu dei toda a minha vida para o Evangelho. Eu era um pregador do Evangelho. O que eu ia fazer? Porque eles fazem o seguinte, eles começam a telefonar e começam a queimar a pessoa. De forma que a pessoa ou prega o que eles querem ou não prega coisa nenhuma. Muito bem. Aqui nós encontramos um estilo clássico do que é o Evangelho. Um mendigo chamado Lázaro, não sabemos nada da vida social dele. Se foi casado, se era solteiro, se teve filhos, se teve casa, se teve esposa, nós não sabemos nada. A única coisa que nós sabemos de Lázaro é que ele estava miseravelmente à porta de um rico que não fazia caso dele. Ele queria alimentar-se, não tinha. Quando era o aniversário de Lázaro? Talvez nem Lázaro sabia. Onde estavam os amigos de Lázaro? Aqueles que se criaram junto com ele, que brincaram com ele, porque todo homem idoso já foi uma criança também. Onde estavam eles? Ninguém sabe, porque na sua pobreza, até os teus melhores amigos, quase que na sua totalidade, fogem, somem, não querem olhar para você. Então, Lázaro morreu. Cessou os sofrimentos de Lázaro nesta vida. Encerrou-se. Isto é uma vitória muito grande. E a Bíblia diz que ele foi levado para o céu pelos anjos de Deus. Aí está um homem que teve um final que eu também quero ter. Prefiro sair desta vida nas calçadas deste mundo, mas ser levado pelos anjos, do que dizer que sou o pastor mais rico do mundo e o diabo conduzir a minha vida. Há obreiros que a gente vai conversar com ele, ele tem o complexo do sapo boi. Ele cresce, ele incha. Ele é pequenininho, mas ele se torna grande. Eu fico rindo porque eu estudei psicologia, eu estudei jornalismo, eu vejo essas coisas. E eu me sinto feliz porque eu não estou atado, não estou preso a isto. Agora, meus queridos irmãos, notem bem uma coisa que vou lhes dizer. Abraão morreu, está com Deus. José morreu, está com Deus. Jacó morreu, entrou na eternidade. Daniel, o profeta, morreu, está com Deus. Mas não existe registro que os anjos levaram ele. Os anjos levaram ele. Eles. Mas não há registro.
Mas para este pobre miserável Lázaro tem registro que ele foi levado ao seio de Abraão pelos anjos de Deus. Não é uma coisa extraordinária? Meu pai, no seu último minuto de vida, ele estava conversando assim. E as pessoas estavam lá. De repente ele olhou para a parede. Minha mãe disse: José, o que é que você está olhando? Ele disse: 2 anjos estão aí para me levar. Este é um final feliz de uma vida trabalhosa nesta terra. Já conheci um pastor que morreu perto da nossa casa, numa certa distância, numa igreja muito poderosa e muito rica. Nos seus últimos momentos de vida, ele disse: não deixe os demônios me levar. Não deixe os demônios me levar. Que homem tolo que ele foi. Em toda a sua vida, não preparou a sua alma para este momento final. Você viverá seu último dia na terra, como eu também. É bom nos preparar para este dia tão importante, que é o nosso último dia, quando os anjos de Deus, ou os demônios, estão prontos para nos levar para a eternidade. Então, morreu o rico. E o rico, quando morre, quantas pessoas aparecem no funeral do rico? Mas só para se promoverem. Quando morreu a princesa Diana, tinha muita gente lá, muitos hipócritas, que não estavam nem aí para a vida dela ou para a alma dela, mas eles queriam agora estar lá. Eles queriam cantar, eles queriam mostrar ao mundo a sua figura, muitas vezes uma figura imbecil, mas queriam mostrar ao mundo. Então, quando morre um rico, ele era um homem bom, ele era um homem bom, ele era um pai, é tanto elogio. Recentemente morreu um pastor, e ele foi muito ovacionado, ele foi... E só não ressuscitaram ele porque eles não tinham um método de ressuscitar ele. Ele estava com quase 100 anos de idade. Mas conheci outro pastor também, que foi assassinado, quebraram a cabeça dele, mutilaram o seu corpo. E não teve um pastor lá para ler a Bíblia, para dar o adeus ao nosso querido pastor, que entrou na eternidade. E antes de ele entrar na eternidade, ele teve que ouvir do pastor dele: pastor pobre só traz despesa para a igreja. Eles pagaram o caixão dele? Não. Mandaram ler a Bíblia? Não. Mandaram cantar um hino? Não. Mandaram uma flor para a viúva? Não. Porque ele era um homem pobre. São os hipócritas. Mas esse pessoal, eu tenho uma desconfiança que estão muito perto do diabo. Mais perto do diabo do que perto de Deus. E lá no Hades, por certo, lá na terra, eles ainda estavam elogiando ele. Mas lá no Hades, ele já estava sendo atormentado. Pai Abraão, disse ele. Ele reconheceu Lázaro. Olha lá, o mendigo que estava na minha porta. Ele reconheceu, porque o inferno é um lugar de reconhecimento também. Reconheceu também ao longe Abraão. Pai Abraão, mande que Lázaro venha molhar com o seu dedo água, aí traga um pouco de água para poder colocar na minha língua, porque estou atormentado. Convém lembrar que nesta vida nós vivemos 60, 70 anos, 80 anos, e depois viveremos eternamente atormentados ou consolados. E Abraão disse: filho, tu recebeste em vida
os bens, e Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado e tu és atormentado. Vivemos hoje em dias que o demônio mudou a doutrina da igreja. Existem pastores que, se veem um obreiro com um carro velho, eles pedem até para estacionar longe. Eu estou falando que no Brasil, eu tinha um Volkswagen, e teve vez que eu fui levar o meu pastor José Pereira de Castro na reunião de obreiros, porque ele era um homem muito simples, e ninguém levava ele, eu levava ele. E tinha obreiro que fazia assim, ó. Eles pensavam que eu não via de balançar a cabeça, assim, em sinal de desprezo ao meu carro, à minha pessoa. Acontece que Deus me permitiu vir para a América, e eu tive carros aqui que eles nunca vão ter na vida deles. Nunca. Porque Deus permitiu eu ter. Eu não lutei para ter. Deus abençoou que veio parar na minha mão. Bondade de Deus. E agora? A eternidade chegou para Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. Seus 60, 70 anos de vida, não sei, tinham se encerrado na terra. Agora ele era consolado. E o rico tinha também vencido seus dias na terra e entrou na eternidade para ser atormentado. Ambos estavam vivos. Algumas pessoas dizem que a pessoa, quando morre, está dormindo. Não! O rico, segundo Jesus, reconheceu Lázaro e reconheceu Abraão. E se lembrou até dos seus irmãos. Queria que alguém fosse enviado à casa dele, para que seus irmãos soubessem que ele estava mal. Um dia você pecará pela última vez. Lembre-se, não sei que tipo de pessoas verão este vídeo, mas se você for daqueles vigaristas que ensinam a doutrina da prosperidade, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Tu não sabes que tu és um pobre, miserável, cego e nu? Ternos caríssimos não ajudam o homem na presença de Deus. Automóveis luxuosos não fazem diferença perante o Criador de toda a terra. Grandes homens saíram desta vida, famosos, porque morre o homem e fica a fama. Mas não há registro que eles foram levados pelos anjos. E este mendigo foi levado. No bom sentido, tenho inveja dele. Espero que aconteça comigo no meu último dia de vida. Se eu estiver dirigindo um carro, ou dirigindo uma igreja, ou dirigindo um louvor, seja lá o que for, eu quero que os anjos de Deus me encontrem, saiba onde eu estou e me leve para me encontrar com o meu Senhor. Porque há registro que isso acontece. Quanto àqueles que amealharam dinheiro, juntaram, mentiram, enganaram, roubaram o povo. Porque eu tenho um problema comigo. Eu digo que ninguém enriquece trabalhando. Porque se alguém enriquecesse trabalhando, eu era muito rico. Eu já estou trabalhando há 61 anos, sem parar, e nunca tive férias. Nunca. Então, meus queridos irmãos, que vocês estão em algumas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus, não deixe o diabo falar nos seus ouvidos
dizendo que a bênção de Deus é o dinheiro. Não, dinheiro a máquina faz. Uma máquina, a mesma máquina que faz jornal, também faz dinheiro. E doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a riqueza do rico não o deixa dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Meu jovem que estás iniciando a tua carreira, não ouça esses demônios. Alguém me pergunta, mas você está chamando esses pregadores de demônios? Estou. Eu vou dizer o que? A Bíblia diz: doutrinas de demônios. Doutrina de demônios significa que demônios também falam. E como demônios não têm corpos, eles usam o corpo do homem para se expressar. Meus queridos irmãos, onde vocês estão neste momento? Eu peço a bênção de Deus para as vossas vidas, saúde, força, alegria de Deus para continuar nestes últimos passos que a igreja dá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Lembre-se, grandes homens saíram desta vida, não há registro que anjos o levaram. Mas Lázaro foi levado pelos anjos para a presença de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.